Então, domingo passado eu preguei sobre a falta de um amigo e eu falei sobre aquele paralítico, que a Bíblia diz, aquele paralítico que ficava ali junto ao tanque Betesda, esperando a água ser agitada, e o primeiro que entrava na água era curado, e Jesus chega e fala para ele, quer ser curado? E ele fala, não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloca ali no tanque. Quando eu penso em ir, outro já foi e já era. É uma pessoa que não tinha amigos, né? E hoje a gente vai falar então, a mensagem de hoje é a importância de ter um amigo. A importância de ter um amigo. Obrigado pela água, tá, Johnny? Ó, tô me ouvindo aí. Tô me ouvindo. É o delay, né? Então a mensagem de hoje, a importância de ter um amigo. Nós vamos ver então no livro, eu falei que eu nunca preguei nesse livro da Bíblia, eu nunca preguei, nunca fiz pregação usando esse livro da Bíblia, e a gente vai ver hoje então, Filemon. Eita, tá amarrado, né? Não joga a Bíblia fora não que você vai achar. Agora, se você tiver, né, celular é mais fácil. Novo Testamento, se você cantar a musiquinha, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago. Aí, ó. Canta a musiquinha aí, ó. É esse ritmo. Eu tenho certeza que você vai cantar melhor do que eu, né? Então, mas é esse ritmo. Aí você cantando, depois você decora. Foi assim que eu decorei há mais de 30 anos atrás, né? Aí você decora e você lembra da letra. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Então, tá aí, ó. Só para você achar essa enrolação toda. E eu vou achar também aqui. Timóteo, Tito, Filemão. Vocês acharam? Diga amém. Isso. Pode ficar sentadinho mesmo. Eu vou ler os versículos do 1 ao 7. Aí depois a gente ora e aí vai para a mensagem. Qual o capítulo de Filemão? Só tem um capítulo, então é Filemão do 1 ao 7. Então não se fala o capítulo, mas pode-se usar um, mas é único, né? Então é Filemão, versículos do 1 ao 7. Essa carta é curtinha, é uma carta que Paulo escreve a Filemão. Diz assim a palavra de Deus, vamos ler os versículos do 1 ao 7. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, de Filemão, né? Lembrando sempre de ti nas minhas orações. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos são os irmãos, né? Versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Fala amém. Até aí, amém. Vamos orar, peça para Deus falar o teu coração, peça para Deus falar com você que está nos acompanhando aí pela internet também, se você pode, feche os teus olhos também e ore, fala, Senhor, fala comigo, amém? Se você estiver dirigindo, não feche os olhos,
Não, vai falar pessoalmente com o Senhor. Então, fecha os teus olhos. Peça para Deus falar com você. Fala, Senhor, fala comigo através desta mensagem hoje. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Eu sempre procuro lembrar disso, de Te agradecer. Porque a Tua palavra chegou até nós. Quantos lugares ainda no mundo, Senhor? O mundo de hoje. É inacreditável isso, mas países que não deixam que a sua palavra seja pregada. Países que, se alguém tiver com uma Bíblia em casa, é condenado às vezes até a morte. O mundo fala em liberdade, em igualdade, em tantas coisas que o mundo está dizendo que está evoluindo. Mas quando entra na parte espiritual, como a tua igreja, a tua palavra ainda é perseguida. Mas te dou graça, Senhor, porque a tua palavra chegou até a mim, chegou até nós aqui no Brasil, chegou até o Cangaíba. Obrigado, Pai, fala conosco, que a gente possa dar valor à tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Eu estava orando e a gente vê às vezes muitos vídeos, né, na internet. Quando a Bíblia chega em algum lugar, um dia desse eu vi em um lugar que chegou uma caixa de Bíblia, e eles festejavam, pegavam a Bíblia como se fosse coisa mais preciosa do mundo, que é mesmo, mas eles davam esse valor, a gente não dá. Tem países que quando consegue clandestinamente entrar com uma Bíblia, sabe o que eles fazem? Arrancam páginas da Bíblia e distribuem secretamente para as pessoas, para os irmãos, para eles poderem ler pelo menos uma folha da Bíblia, porque é tremendamente proibido a palavra de Deus. Mas aqui nós temos liberdade, glória a Deus, que continue assim, em nome de Jesus. Amém? Vamos então para essa carta, que a gente vê que Paulo aqui, eu até coloquei, Paulo aqui do versículo 11, 7, ele está amaciando Filemão. Vocês vão saber já já por quê. Então, Paulo exalta Filemão. Ele exalta pelo amor dele, pelo exemplo que ele tem dado como irmão. E quando ele saúda ali os irmãos da casa dele, a igreja que está na casa dele, então na Filemão, na sua casa, foi aberto ali uma igreja, né? Não é igual hoje, tem tantas igrejas, aqui no Cangaíba, glória a Deus por isso, é quase parede com parede as igrejas aqui, né? Antes igreja do que bar, glória a Deus por isso, né? Então a gente vê que tem uma igreja, você tropeça na porta de uma, cai na outra, né? Então, glória a Deus. E aqui, normalmente as casas serviam para o início de uma igreja, ou às vezes até para ficar meio que escondido também, né? Naquela época. E na casa de Filemão tinha uma igreja, era uma igreja ali. E os irmãos se reuniam, ouviam a palavra, oravam, cantavam. Então Paulo escreve esta carta, e aqui Paulo, no começo a gente vê, ele fala como prisioneiro, ele estava preso em Roma. E Paulo escreve esta carta para Filemão. E uma carta escrita, depois a gente vê aqui, que foi escrita de próprio punho. Paulo ainda exalta isso, querendo dizer, eu não pedi para ninguém escrever, sou eu que estou te escrevendo, Filemão. E ele vai então, exaltando Filemão, falando que ele é um ótimo companheiro, que ele dá bom exemplo, que ele tem animado os irmãos. E aqui quando fala santos, nós que somos de uma tradição muito católica, quem era católico aqui se converteu, hoje é crente, né? Eu era católico também, devoto de Santa Rita de Cássia, só que aí eu comecei a ver na Bíblia que eu queria tanto agradar a Deus, mas o que eu estava fazendo não estava agradando a Deus. Deus não se agrada quando a gente se dobra diante de um ídolo, feito por mãos de homens, ou diante de uma imagem que seja de alguma pessoa que já morreu. Não, Deus não se agrada com isso. E eu comecei a ver isso na Bíblia e falei, opa, então eu preciso
ou agradar a Deus, seguir a Bíblia, ou eu agrado a minha religião e sigo minha religião. Aí eu falei, acho que eu quero agradar a Deus, viu? Então aceitei Jesus como Salvador e comecei então a estudar a palavra de Deus. E quando eu estava indo para a igreja, eu fiquei 5 meses, a pastora falou até isso já, eu comecei a namorar com ela, fiquei 5 meses indo para a igreja e querendo achar um defeito. E para dar uma desculpa para ela para não ser crente. E todo dia 22 eu ia lá no Pari, na igreja de Santa Rita. Todo dia 22 é comemorado lá o dia de Santa Rita, mas o dia exato mesmo parece que é setembro, 22 de setembro, que é o dia de Santa Rita. Eu ia todo dia 22 lá no Pari. Quando eu era moleque, eu morava lá perto, eu ia para tomar conta de carro e ganhar uma grana. Depois eu comecei a ir para as missas em comemoração ao dia de Santa Rita. E eu fiquei indo na igreja durante 5 meses. Isso foi bom para mim, porque eu queria achar um erro. E eu ficava 6, me veio hoje pastor brincando, tal, né? Canta e cumprimenta vocês e brinca. Eu era uma pessoa que eu não ficava em pé na igreja, eu não batia palma, eu não cantava nenhuma música na igreja, eu ficava sentado de braços cruzados. Só que eu observava tudo na igreja. E Deus foi tão maravilhoso que Ele não deixou eu enxergar os defeitos da igreja. Igreja tem defeito? Tem ou não? Tem, né? Como tem, né? Começar daqui da frente, até lá no fundo. Né? Até lá onde está a Carlinha lá. Né? Então, e Deus não deixou eu enxergar. Ele só me deixou enxergar o amor dEle. E tudo que o pastor pregava, eu ficava bebendo ali, porque eu queria achar algum erro, para dar uma desculpa para a pastora e falar, ó, tá vendo, eu não sou crente, porque ó, o pastor lá falou tal coisa, e a Bíblia não diz isso não. Só que tudo que o pastor pregava, eu via que estava dentro da palavra de Deus. E aí que eu entrei num conflito. E um dia então eu entreguei minha vida para Jesus, eu falei, eu quero seguir Jesus, quero andar nesses caminhos. E isso há mais de 30 anos, eu nunca mais me desviei do Senhor, continuei servindo a Ele, fala glória a Deus, glória a Deus. Este é o melhor caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho, não tem outro caminho, Ele é o único. Então aqui voltando para a mensagem, Filemão ali então, Paulo ressaltava que ele, olha só, no final do versículo 7, ele fala, porquanto o coração dos santos, quer dizer, dos irmãos santos, são as pessoas que são santificadas por Jesus. Santo é todo aquele que serve a Deus, é considerado um santo, né? Mas a gente chama de irmão, porque imagina, Santo Melo, né? Ah, falando nisso, por quê? Qual a diferença de santo e são? Por que fala Santo Antônio e São Paulo? Por que não é Santo Paulo e São Antônio? Então, todo que começa com vogal é São, né? É santo, perdão, estou bolando as trocas aqui. Então, estou trocando as bolas. Todo, por exemplo, Antônio começa com vogal, então é santo, né? Agora, João começa com consoante, então é São João, São Joel, aí, ó, né? E mulher tudo santa, né? As mulheres tudo santa, né? Então a diferença é essa. Então, por isso que é São e Santo, né? Dependendo se começa com vogal ou consoante. Se começa com vogal, é Santos, começa com consoante, é São, igual a São Paulo, né? O nosso estado aqui, São Paulo. Não é esse time frajuto que tem aí, não. O Corinthians ganhou de 3-0, hein? Ah, pintou o campeão, eliminado já. Oh, glória a Deus. Vamos voltar para a palavra que é mais interessante. Então, Paulo exaltava aqui as qualidades de Filemão e o exemplo que ele dava ali como o anfitrião ali onde tinha a igreja na casa dele, e ele dava um ótimo exemplo. Aí então, a partir do versículo 8, a gente vai ver algo
maravilhoso aqui, que é o título dessa mensagem aqui, a importância de ter um amigo. Olha o que diz a partir do versículo 8. Paulo até agora amaciou Filemão, deu uma lisada nele, deu uma lustradinha, falou: você é gente boa pra caramba. É o versículo 8. Pois bem, pois bem de Paulo aí, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar, o que convém. Olha só como Paulo começa essa parte da carta, esse versículo 8. Ele fala: Filemão, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar, quer dizer, para mandar você fazer o que convém. Versículo 9. Prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Olha só como Paulo ele começa agora a mudar o tom da carta. Paulo ele fala: Filemão, eu tenho toda a liberdade, toda a autoridade para te mandar fazer algo, mas eu vou pedir pelo amor, né? Ele fala aqui, mas vou solicitar em nome do amor. É o versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Olha só agora, Paulo começa a falar a respeito de um homem chamado Onésimo. Olha o nome bonito aí, quem quiser ter filho aí, né? Aí, ó, o Marlon, cadê o Marlon? Letícia, ó, tiver um filho, Onésimo, aí, ó. Depois do 10º é o Onésimo, né? Então, misericórdia. Então, Paulo começa a falar a respeito de Onésimo. E olha só que Paulo aqui agora, ele entra no assunto. Ele fala assim: solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Filho aqui não quer dizer que ele era filho, exatamente filho biológico de Paulo. Paulo fala: até gerei ele entre algemas. Não é que Paulo pegou alguém na prisão e acabou essa mulher engravidando e deu filho para ele lá, o Onésimo, né? Não. Quer dizer que Paulo falou de Jesus para Onésimo, ali preso ainda, e Onésimo se converteu. Então é um filho na fé de Paulo. E foi gerado em algemas, quer dizer, Paulo estava preso quando falou de Jesus para Onésimo, e Onésimo se converteu. Agora, deixa eu te falar quem era esse Onésimo. A Bíblia aqui não é clara, mas os estudiosos, as pessoas que estudam mais as histórias que estão aí relacionadas com a Bíblia, Onésimo, ele era escravo de Filemão, e ele fugiu da casa de Filemão. Não só fugiu, como também, depois a gente vai ver na sequência, ele rouba Filemão. Ele foge e ainda leva ou algum bem, ou leva dinheiro do seu senhor, do Filemão. Então ele é um fugitivo. E naquela época tinha até pessoas que hoje tem os caçadores de recompensas, né, que falam, ele vai atrás de quem é procurado para catar essa pessoa. Tem muito, acho que nos Estados Unidos isso aí, né? Vai atrás da pessoa e prende a pessoa para entregar para a justiça e recebe por isso. Então tinha naquela época também pessoas que iam atrás de escravos fugitivos e ganhavam dinheiro devolvendo aos seus senhores. E os seus senhores podiam ou castigá-lo, isso era tudo dentro da lei, e podia até chegar ao último estágio da pena, que seria a morte. Então, Filemão podia, se capturasse Onésimo, poderia maltratá-lo, castigá-lo muito, e por ele ter roubado, poderia até também, por ter fugido e ainda roubado, podia sentenciá-lo à morte, matá-lo.
E Paulo então fala, olha, eu vou interceder por esse meu filho aí junto a você. O versículo 11. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E só para vocês saberem, o nome Onésimo, essa palavra Onésimo significa útil. Por isso que Paulo faz esse trocadilho. Ele fala, Filemão, Onésimo, ele foi inútil para você um certo tempo, porque ele fugiu e te roubou, ele quer dizer. Ele falou, mas agora ele é útil para mim e para você. Por que Paulo fala para mim e para você? Porque agora ele é um servo de Deus e ele está ajudando Paulo ali na prisão. Olha só, Paulo que fala de Onésimo, que ele foi inútil uma época, mas agora ele está sendo útil. E aí então, olha só que linda essa carta. Eu imagino Filemão lendo. Versículo 12. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Olha só o que Paulo fala aqui. Paulo fala, eu te envio Onésimo de volta em pessoa. Estou te mandando ele de volta aí, Filemão. E ele fala, olha no versículo 13, eu queria conservá-lo comigo mesmo. Eu queria que ele ficasse comigo. Ele fala, em teu lugar. Olha só, Paulo como é inteligente. Paulo ele fala assim, Onésimo está comigo, e eu queria que ele ficasse aqui, em teu lugar. Quer dizer, você era para estar aqui, eu estou preso, você podia estar aqui me ajudando. Mas Onésimo está. Ele está me ajudando aqui. Olha só que coisa linda essa carta. Versículo 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Olha só o que Paulo fala. Paulo fala, Filemão, estou te mandando ele de volta, porque eu podia conservar ele aqui. Ele é um servo de Deus agora, ele está me ajudando aqui, eu podia pegar e ficar com ele aqui quietinho. Mas eu estou te mandando porque eu não quero fazer nada escondido de você. Eu quero que você dê o consentimento de ele me ajudar aqui. Ele fala, aí Paulo fala, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação. Olha só, Paulo é muito inteligente nessa carta. Ele fala, Filemão, que a tua bondade não venha a ser uma obrigação. Por quê? Paulo está falando, eu sei que você é uma pessoa boa, Filemão. Eu sei o quanto você tem lidado aí na tua casa com os irmãos e tal. Paulo ressalta novamente Filemão. É o versículo 15. Pois acredito, põe aí, por favor. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Olha agora o versículo 16, o que Paulo fala aqui. Que recebe ele para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Olha só, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Olha só, Paulo agora o que fala para Filemão, fala, Filemão, eu quero que você receba ele, não como escravo. Eu quero que você receba ele como irmão em Cristo. Eita! Essa carta, ela é pouco usada nas igrejas, como eu falei, eu nunca preguei, porque ela não traz em si uma doutrina. É uma das
poucas, talvez até a única carta de Paulo, eu não sei se tem alguma outra, que não traz uma doutrina. Paulo não está ensinando uma doutrina para a igreja aqui. Mas essa carta demonstra como que pode uma pessoa que aceita Jesus na sua vida ter a sua vida transformada a ponto de Onésimo, que estava já condenado à morte, ser salvo porque entregou a vida para Jesus. Onésimo era para ser morto. Mas Paulo escreve e fala: Filemão, eu estou te mandando e você não vai receber, eu não quero que você receba ele como escravo, eu quero que você receba ele como irmão. E olha só, Paulo fala, como irmão caríssimo, quer dizer, um irmão de autoestima. Olha como Paulo fala agora de Onésimo. Ele é um irmão precioso, recebe ele aí como servo de Deus, e um servo de Deus de verdade. Paulo aqui fala sobre Onésimo, é o versículo 17, olha só o que Paulo fala: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Eita! E aí esse título dessa mensagem, a importância de ter um amigo. Onésimo se converte, ele deve ter muitas vezes ouvido Paulo pregar ali na casa de Filemão, e quando ele foge, deve ter acabado o dinheiro, imaginando que Paulo daria guarida para ele, ajudaria ele. E quem sabe ele ouviu muitas vezes a palavra, chegou em Paulo, já a Bíblia não conta isso, mas talvez ele foi procurar Paulo falando: Paulo, eu quero aceitar Jesus. E começou a viver com Paulo. E agora Paulo, olha a importância de ter um amigo. Paulo fala para Filemão: eu quero que você receba ele como se estivesse recebendo a mim. Olha só que coisa. E olha o que Paulo escreve mais aqui. Versículo 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Olha só, o amigo de Onésimo, Paulo manda na carta dizendo: olha, se ele te der algum prejuízo, Paulo sabia que tinha dado, que ele tinha roubado. Paulo fala: se ele te der algum prejuízo, lança na minha conta, joga para mim essa dívida. Kevin, manda aí, olha, Guilherme, né? Aí, Guilherme, manda pro Kevin. Né? Alguém já chegou para você, estava às vezes comendo em algum lugar, a pessoa falou: eu vou pagar para você aí. Já? É uma alegria, né? Gostoso isso, né? Alguém às vezes tomar comanda daí, eu vou pagar essa comanda. E pegar e pagar. É gostoso isso. Paulo faz isso com Onésimo. Ele manda para Filemão dizendo: se ele te roubou, se ele te deve alguma coisa, lança na minha conta. E sabe ainda, quando eu estudei sobre isso, naquela época, quando um escravo fugia e alguém ficava com esse escravo, e esse escravo era recuperado, essa pessoa que ficou com o escravo tinha que pagar todos os dias que esse escravo deixou de trabalhar para o seu senhor. Olha como a coisa era séria. Então Paulo lança isso também, porque Onésimo ficou um bom tempo lá servindo Paulo. Paulo fala: se ele te deve alguma coisa, lança na minha conta. Paulo estava citando a lei daquela época, dizendo: o tempo que ele ficou comigo, eu pago, lança na minha conta, porque essa era a lei. Se alguém ficasse com o escravo de alguém, quando ele era recuperado, essa pessoa tinha que pagar todos os dias para o senhor dele, os dias que ele não trabalhou.
E Paulo fala, lança na minha conta. E se ele te deu algum prejuízo, te deve alguma coisa, lança na minha conta. Olha agora o que Paulo fala. Depois de ele falar, lança na minha conta, vem a porrada. Paulo é muito esperto. Versículo 18. Não, 19 agora, perdão, 19. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Isso que eu falei que ele escreveu, ele falando, né? Porque antes ele citava, às vezes citava a carta para alguém escrever. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves, até a ti mesmo. Paulo falou, põe na minha conta que eu pago. Mas, ô Filemão, só para te lembrar, você deve para mim, até mesmo a tua vida. Paulo estava dizendo o seguinte, foi através de mim, eu falei de Jesus para você, e você foi salvo, a tua vida você deve a mim. Paulo está jogando, trocando umas palavras aqui, fazendo um jogo de palavras, querendo dizer, Filemão, não cobra nada de Onésimo não, se ele te deve a vida dele, você deve a sua para mim, porque a vida de Onésimo pertencia a Filemão, como senhor dele. Ele podia maltratar, matar, podia vender, podia fazer o que quisesse com ele. A vida de Onésimo pertencia a Filemão, por ele ser escravo dele. Aí Paulo fala, se Onésimo, a vida dele pertence a você, a tua pertence a mim. Você deve para mim até a tua vida, Filemão. E aí, vamos lá para o final. Versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Olha só como Paulo é demais. Aí ele fala aqui, ó, reanima-me o coração em Cristo. Olha, Paulo olha o que ele fala para Filemão. Ele fala, Filemão, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Quer dizer, faz esse favor para mim, Filemão. E aí ele fala aqui, ó, reanima-me o coração em Cristo. Paulo fala, olha, eu estou triste por ter mandado para você Onésimo, eu não sei o que vai acontecer com ele, mas anima o meu coração aí, manda uma boa resposta. E olha só o versículo seguinte, versículo 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Olha só, Paulo, ele está falando para Filemão o seguinte, eu estou te mandando Onésimo, estou falando para você receber ele não como escravo, como irmão, perdoar toda a dívida dele, e eu sei que você vai fazer ainda mais que isso. Paulo fala para Filemão, nunca mais você vai ler essa carta sem lembrar dessa mensagem. Paulo fala para Filemão, eu sei o que eu estou te pedindo é pouco. Querendo dizer, se você faz não é muita coisa não. Se Filemão achava que ele ia fazer muita coisa, Paulo já fala para ele que ele vai fazer além do que ele está pedindo. Paulo fala, eu te conheço, eu sei que você é um servo de Deus, é uma pessoa obediente, e eu sei que você vai fazer mais do que eu estou pedindo. Paulo já coloca para Filemão, para ele começar já a pensar o que ele pode fazer a mais do que Paulo pediu. De repente dá um quarto lá para Onésimo, né? Falar para ele, você vai comer junto comigo aqui na mesa. Ia fazer algo mais aí. Então, Paulo fala para ele, você fará mais do que estou pedindo. Olha o versículo 22, aí Paulo já fica esperto, hein, Filemão? Olha só o que ele fala. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Olha só, Paulo fala, Filemão, eu estou preso, mas já prepara para mim aí pousada também, que eu vou estar saindo e vou para aí, viu? Quero saber como vai estar Onésimo. Em outras palavras, Paulo quis dizer isso. Eu vou até aí a sua casa, eu quero saber o que você fez com Onésimo.
Não é porque eu estou preso aqui, e ele fala assim, ó, aí Paulo, ele ressalta o quê? As orações. Ele fala, vocês têm orado aí na sua casa. A igreja que está na sua casa tem orado, e eu vou sair daqui. Amém? Então, quando você receber uma oração, creia. Creia que o milagre vai acontecer. Paulo ressalta isso para Filemon. Paulo aqui não está usando de fingimento, ele está falando a respeito que as orações lá, que são feitas na casa de Filemon, intercedendo por ele, essas orações vão ter resultado. Tem alguém orando por você aí? Tem? Tem? Levanta a mão. Você acha que tem alguém orando por você? Amém. Eu oro por vocês, viu? Amém. Então, se você não levantou a mão, levanta agora. Tem alguém orando por você aí? Tem? Amém. Glória a Deus. Então, tenha certeza, Deus vai agir. É isso que Paulo estava falando para Filemon. Filemon, eu vou sair daqui da prisão, porque vocês estão orando por mim. Olha só que lindo. Então, vem uma sequência aqui para finalizar de nomes que você pode pôr no seu filho aí. Versículo 23. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, é um que estava preso por causa do Jesus. Marcos, aqui é o Marcos, está lá também, ó. Marcos, Aristarco, misericórdia, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém? Então, olha só, você lê um livro todinho da Bíblia hoje, ou pelo menos acompanhou. Eu li, você acompanhou, né? Então, você vê que dá para ler o livro todinho da Bíblia, rápido, né? E olha, essa história é linda. Essa carta, ela não traz nenhuma doutrina específica, mas ela trata de uma amizade que pode salvar uma vida. Então, nós estamos terminando hoje, que é o último culto, né, deste mês, terminando hoje com o mês do amigo. E a importância, o título dessa mensagem é a importância de ter um amigo. Onésimo teve um amigo que intercedeu por ele, Paulo, um amigo que estava preso. Então tenha certeza que você tem amigos que Deus vai usar na hora certa. E quando lhe faltar algum amigo, tenha certeza, Jesus é o teu melhor amigo. Amém? Nós temos que ter amigos, mas tem hora que o nosso amigo não vai conseguir resolver. Paulo aqui foi um grande amigo de Onésimo, um escravo. Ninguém dava valor para escravo. Escravo não valia nada em termos humanos. Valia como troca, como, né, objeto de venda, de negócios, para trabalho, servia. Mas era como se fosse uma máquina. Você pega, não quer mais, vende, quebrou, você joga fora, né? Esse era Onésimo, mas ele tinha um amigo, chamado Paulo. Então eu quero que você entenda a importância de ter um amigo. Eu sei que é difícil nos dias de hoje. Hoje em dia a gente vê muitas amizades por interesse. Muitas pessoas são nossos amigos quando a gente está bem. É por isso que a Bíblia fala que os verdadeiros amigos não estão nas festas. Os verdadeiros amigos estão no velório. Quando você está triste, quando você está abatido, quando você está enfrentando luta, aí você conhece o verdadeiro amigo. Hoje em dia usa até um ditado que fala que amigo é igual parafuso, né? A gente só conhece o bom amigo na hora do aperto, né? Então, na hora que você aperta o parafuso, se ele aguentar o tranco, é porque é bom. O amigo também. E eu quero orar por você agora. Assim como Paulo intercedeu junto a Filemon por Onésimo, que não valia para Filemon, era um escravo que ele poderia até matar. E tinha todo o direito segundo a lei. Ele podia matar Onésimo,
pelo prejuízo que deu e por ter fugido. Mas Paulo intercedeu por ele. E eu quero orar com você agora. Gostaria que você se colocasse em pé. Eu não sei qual a dificuldade, a luta que você está enfrentando. Você que está aí nos acompanhando pela internet também. Eu não sei qual a dificuldade, problema que você está enfrentando. Onésimo estava enfrentando um problema muito sério. E Paulo intercedeu por ele. E eu quero orar agora, junto com você. Se você precisa de um milagre de Deus, este é o momento de você falar: Deus, faz um milagre na minha vida. Eu vou orar junto com você. Nós vamos, em nome de Jesus, orar. E Jesus, Ele é o nosso intercessor. A Bíblia diz que não há outro intercessor entre Deus e os homens, só Jesus. Quando você ora em nome de Jesus, Jesus fala: o que pedires ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Então, se você crer e levar esse momento a sério, eu brinco muito, mas eu sei separar muito o momento de orar e falar com Deus. E saber quando é um momento que pode mudar a minha história, ou pode arruinar ela. Depende da minha decisão. Paulo envia esta carta para Filemão e Onésimo vai junto. Onésimo poderia ter fugido novamente, porque ele não tinha certeza qual seria a reação de Filemão. Hoje você vai parar de fugir. Você vai enfrentar esse problema. Porque Jesus está com você. E você vai ter a vitória. Eu gostaria que